Hoje a live vai ser com Juscelino Brito, da rede Farmácia Brito. Vamos lá, Brito. Pronto. Espera aí que nós E aí, tudo bom? no ponto. Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Quanto tempo não te Vamos lá. vejo? Pois é, aquelas nossas reuniões acabaram, né? Acabou que Isso. foram encerradas em função desse nosso Aham. situação que estamos passando, mas acredito que devemos voltar logo em breve. Fé em Deus. Isso. Da última vez eu entreguei um livro, com dedicatória para você, né, que Sim, eu é escrevi lá em verdade. 2017. Né? 2017, verdade. Foi no, se eu não E estou enganado, foi no evento do CIFES ou foi da farmácia mesmo? Não foi lembro do CIFES. agora do O CIFES, né? café com Foi RH do do CIFES. café. Isso. Isso, muito bom aquele café lá. Br- E depois daquele Aham. dia houve alguns, né? E aí nós também, Sim. junto com o projeto Desenvolver, mas aí teve essa parada, inclusive nós iremos voltar também, tudo em live, né? Mas daqui acho que é uma semana, acredito que a gente consiga Opa, estar aí também nessa plataforma. que bom. Legal. Brito, eu já conheço um pouco da tua história, né? O pessoal do CIFES também, né, já conhece, mas muita gente, inclusive que compra na sua farmácia, não te conhece. Quem é esse Brito que, né, que tem tanta rede aí, tanta loja da Brito? Quem é esse cara, né? Então, me conta um pouco da tua história, Brito. Desde quando Esse você maluco, né? empreende, né? Primeira pergunta, desde quando você empreende, você já começou a empreender na farmácia ou você já empreendia antes? Né? Pois é, eu comecei a empreender na farmácia, né? Sim. Foi o meu primeiro a empresa. E eu tenho, na verdade, 27 anos de farmácia Brito, né? Uau, Na verdade, começou tudo em 1993. 1993 caramba. foi quando tudo começou. Aham. E aí eu tenho uma história, sei lá, a gente pode começar, você me pergunta, a gente vai trocando, batendo esse bate-bola, né? Porque Pronto. eu não sou muito familiarizado, né, Não, não se com preocupe, não. live, mas a gente O que, o que, vai o que, nesse bate-bola. é um bate-papo mesmo, né? O que Hum. despertou? Poxa, eu vou abrir uma farmácia. Tipo assim, o que foi seu mindset, sua forma de pensar naquela época, né? Qual foi o seu Opa, diferencial, né, para começar, né, a vender, né, a escalar? deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. Então, É um pouco da tua história que você já contou nas palestras, né? Então eu quero claro. contar aquele início ali, né? é. Veja só, eu vim de Amargosa, né? E em Uhum. Amargosa eu já tinha um irmão que tinha farmácia. Então, isso é muito Ah, interessante, que tá. assim, isso já está no nosso DNA. Eu costumo dizer que os irmãos são meio loucos, né? Eu tenho farmácia em Feira de Santana, tenho um irmão É, que tem farmácias em Amargosa, aquela região, Valença, Santo Antônio de Jesus, e tem um outro uhum. irmão, né, um outro doido também, que tem farmácias em Salvador e a microrregião. E aí, em Uhum. 1993, eu saio de Amargosa, recém-casado, com 21 anos de idade, pense aí, 21 anos de Opa. idade e com um sonho, né, trazendo nas malas um sonho, uma determinação, uma força de vontade de empreender aqui em Feira de Santana. E por que Hum. escolher Feira de Santana? Porque lá eu sempre vi, meus parentes são daqui, eu tenho muita gente aqui em Feira de Santana, muito parente, tios, tias, irmãs. E então eu vim para Feira de Santana porque eu sempre enxerguei em Feira de Santana a pujança, né, que nós temos nessa cidade. O polo de crescimento em Feira de Santana é fenomenal. E assim, pô, eu amo Feira de Santana fora do Uhum. normal, porque eu sempre passei as minhas férias aqui, para você ter ideia. Algumas férias assim que eu tive na infância e vinha para a casa dos meus avós, então eu já conhecia a Feira de Santana. E aí, como eu lhe falei, em 1993, né, trago aí um sonho de abrir uma farmácia. Mas, Murilo, é interessante, e aos que estão escutando, é que Uhum. foi assim, muita força de vontade, muita determinação, né, muita confiança, mas sem dinheiro, dinheiro zero. Imagine, dinheiro zero. E aí nós E, e, colocamos como, uma e como é que farmácia, foi isso? pois é, nós colocamos a farmácia no conjunto Feira 5, né?
Quem conhece Brito, sempre fala, eu conheço Brito da garagem da casa dele. Então foi assim que tudo Olha. começou, da garagem da casa de Brito. Recém-casado, né, eu e minha esposa, encontramos esse local. Para você ter ideia, o Conjunto Feira 5 hoje tem, o Conjunto Feira 5 tem 180 casas. Então, é impossível uma farmácia dar certo em um local daquele, né? Mas na época eu tinha eu já tinha um pensamento, eu já criava, já tinha uma estratégia de trabalhar aquele bairro. E aí nós chegamos com muita força de vontade, com muita coragem, né, e muita Mas determinação. fica na esquina da BR, né? Aí já É um ponto estratégico também. Não, mas ali, não, porque você não conhece a história, mas ali já é o segundo momento. Ali é o segundo Ah, momento. tá. Tem um primeiro momento que é justamente o interessante, que ele começou na garagem da minha casa, que fica dentro do Conjunto Feira 5. Então a farmácia antes não era Tá. ali, né? Então ela ficava no conjunto, dentro do conjunto, do conjunto, no caminho 12, e tinha uma garagem. Para você ter ideia, Murilo, o tamanho, o espaço era 30 metros quadrados. Era muito pequeno. Nossa. Muito pequeno. E aí nós arrumamos, não tínhamos muita estrutura, arrumamos, e aí nós colocamos lá a farmácia, muito pequena, muito simples mesmo, e não tínhamos dinheiro para comprar o medicamento. Tem uma história de botar as caixas vazias? Como é que, Sim, né? pois Que história é essa aí? Pois é. Então é justamente nesse momento em que a gente começa a ir aos distribuidores para comprar. Só que assim, por ser uma empresa nova, as pessoas não dão crédito para um prazo, né? Então eles pedem que os primeiros pedidos sejam à vista. E a gente estava sem dinheiro, a gente veio recém-casado, sem nenhum dinheiro, pouco dinheiro, né? E aí montamos essa farmácia, porque esse local, o dinheiro que a gente tinha, né, para entender melhor, era para montar a farmácia. Só que aí a pessoa não alugou para a gente, ele não alugava, ele vendia. Ó, eu não lhe alugo, não, eu vendo. Então a gente pegou o dinheiro que tinha, né, a reserva que tinha, que era justamente para usar para montar a farmácia, e compramos o ponto. Beleza, então ficamos com pouco dinheiro. E aí nós compramos assim mesmo, com o dinheiro que tinha, muito pouco, algumas caixas de remédio. E aí vamos lá, poxa, agora assim, pense no entusiasmo, vamos arrumar essa farmácia, né? Vai dar certo, a farmácia vai ficar bacana. E aí, pense, 30 metros quadrados, montamos a farmácia, mas não tinha medicamento para fechar todos os espaços. Era muito pequeno, era 10 caixas de medicamentos, né? Então, assim, nós montamos a farmácia e aí ficou aqueles lacunas, aqueles buracos. Poxa, como é que a gente abre essa farmácia cheia de buraco? Vai ficar feio, né? E aí eu tive a ideia de pegar as caixas hospitalares, né, as caixas maiores de Sonrisal, de Anadol, que geralmente a gente pega os fracionados e coloca ali nas gavetas. Peguei essas caixas e saí cobrindo, fechando os buracos, né, para não ficar feio, senão o cliente já ia tomar aquele impacto. Então, assim, essa foi a ideia. Eu não posso, o cliente ele não pode ser impactado com algo negativo, né? Seja ele de uma forma em que ele vai ver uma loja que não tem uma referência bacana. Só uma pausa, desculpa. Pessoal, Brito já está passando aqui alguns insights, a forma de pensar dele como empresário. Então, qualquer insight que tiver, já anota para não esquecer, né? Então, Brito, continue. Mas assim, então você começou a botar as caixas vazias, né? Sim. Mas você já tinha um sonho grande, né? Tipo, eu quero ter 5, quero ter 6. Já tinha esse sonho grande de escalonar? A início, não. A início, o pensamento era fortalecer aquela unidade, né? Fortalecer a unidade. Eu sempre tive muito cuidado com esses sonhos, porque assim, tem de sonhar, mas sonhar com os pés no chão. Então, eu só pensava na unidade, naquela loja. Então, vamos lá. Eu coloquei, então, né, esses medicamentos todos, fechei o local, e aí o grande dia, o dia da inauguração, né? E aí acordamos cedo, com aquele entusiasmo. E assim, de novo, né, a questão da criatividade. Eu sempre falei muito, eu falo muito na questão de ser criativo, porque a gente precisa o tempo todo pensar rápido, é o que você falou, pensar rápido. Então eu falei, olha, vamos atender nossos clientes, fazer nosso trabalho, mas a gente sempre pensou, fazer algo diferente.
Fazer algo que Sim. surpreendesse o cliente, algo que o cliente se encantasse. E esse sempre foi o nosso desafio, né? Fazer algo que encantasse. Então vamos lá. Entra a primeira cliente. Olha, Murilo, e assim, eu fico muito emocionado quando eu falo, porque eu sei o nome da primeira cliente que entrou há 27 anos na minha loja. Olha. Eu sei os nomes dos 2 medicamentos que ela procurou na farmácia, né? Então, entra essa cliente com uma amiga, né, ali do conjunto mesmo, e me procura 2 medicamentos, né? Se eu tinha Clario e Estugeron. Claro que eu não tinha. A loja era muito pequena. Uhum. Mas aí vem justamente a inteligência, a criatividade de não perder o cliente. Porque se você vai em um estabelecimento, procura um produto, não tem, procura de novo, não tem, a probabilidade de você ir ali é muito pouco, né? A tendência é você, logicamente, sair. O que é que eu fiz? Imediatamente falei, olha, esse medicamento eu não tenho, vou pegar seu endereço e levo na sua casa. Né? Uhum. Então, assim, sempre usei essa criatividade de não usar a palavra não. É tanto que eu falo muito nos meus encontros com a equipe, porque a palavra não, ela tem um peso, né, é muito negativa. Então, o que eu falei é, estarei providenciando e levo na sua casa. Quanto deu? Né? Vou dar um exemplo aqui. R$30. Claro, pedi o dinheiro a ela, porque eu não tinha para comprar o medicamento. E assim fui buscar esse medicamento. Aí, Murilo, eu te pergunto, você tem 4 opções para você acertar aí o pessoal. Eu fui pegar esse medicamento de um carro, um Fiat 147, de bicicleta, de moto ou de pé? O que é que você acha que pegar esse medicamento? Andando. Correndo, de bicicleta. Qual foi a forma? Parou aqui um pouquinho. Tá. Deixa eu chamar a Brita de novo, que a conversa tá boa. Pronto. Pronto, voltou. Os técnicos. Então, você foi de legal. moto, de bicicleta, correndo. Correndo. Olha. Fui correndo. Então, assim, eu peguei o dinheiro, né, e fui justamente correndo. Então, durante muito tempo, imagine, eu não tinha dinheiro para comprar uma bike, né? Então, eu deixava a minha esposa e ia pegar esse medicamento para entregar a cliente, né? E o que é que eu fazia? Pegava o endereço dela, deixava esse medicamento na casa dela e, logicamente, a gente fazia uma grande parceria ali, tinha um grande... Porque ela via, o cliente entendia que aquela farmácia... Gente, é assim mesmo. Nas melhores intervenções da internet, deixa eu chamar ele de novo. Bora, Brito! E aí você foi correndo de bicicleta, entregou, já conhecia a pessoa, e aí foi desenvolvendo. Então, esse trabalho, ele foi muito forte, porque a loja era muito pequena, né, o que eu te falei, e se eu não fizesse esse trabalho, lógico que ela não ia ter a confiança. Então, o que eu sempre falo é, ter sempre força de vontade, determinação, o querer vencer, né? O querer vencer. Então, foi o que eu sempre fiz. O querer vencer, buscar, estar o tempo todo procurando inovar, fazer algo diferente. Então, durante esses 27 anos, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu procuro o tempo todo estar inovando. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Eu não estar fazendo a mesma coisa, aquela mesmice, está sempre mudando. No slogan da farmácia, eu costumo dizer que a farmácia ela não pode estar fechado, é um mundo fechado. Então, a gente sempre criou um ambiente mais alegre, né? Então, essa sempre foi as sacadas que eu tive lá no início, em 93. Outro fato é que, assim, como os que começaram a ouvir, né, a criar essa leitura de que a farmácia tinha tudo, a gente começou a ter clientes, então, de outros bairros. Olha que interessante, né? Então, assim, a gente sai do ambiente Feira 5 e começa a ter clientes da Mangabeira, do Conjunto ACM, da Morada do Bosque, do João Paulo. Isso, e a farmácia, de boca em boca. De boca em boca, né? A grande mídia, né? Porque vai lá que lá tem.
Isso. Vai Então, lá que esse lá sempre tem, o preço é bom. lá encontra isso. Então, essa sempre foi a ideia de surpreender o cliente, né? Acho que a gente precisa o tempo todo estar à frente, surpreender. Então, essa ideia que nós tivemos de não deixar, de não usar a palavra negativa de que não tinha o produto e, logicamente, o cliente, de repente, ele perder aquela credibilidade, a gente apostava que eu vou providenciar. E outra coisa, às vezes o medicamento eu ia pegar, por exemplo, na Cidade Nova, na Maria Quitéria, mas quando Uhum. eu tinha de ir para o centro da cidade, buscar esse medicamento. Então Sim. aí que era a loucura, né? Corria, chegava em casa suado pra caramba, mas assim, foi algo muito bacana e assim, que eu sempre digo, algo que traz essas palavras, são muito fortes, a força de vontade e a determinação que nos leva a estar hoje, né, com 27 anos no mercado, mas com o mesmo entusiasmo em que eu comecei lá em 1993. Eu costumo dizer que a minha energia e a minha força de vontade e determinação é a mesma. Né? Eu não me sinto Uhum. aquele cara cansado. Ah, poxa, já estou... Não, eu tenho o mesmo entusiasmo. Então eu acordo pela manhã e vou trabalhar com o mesmo entusiasmo que eu comecei lá Excelente. há 27 anos atrás. Mas Excelente. pode perguntar. Vamos lá. Você vai desenrolando aí, a gente vai falando. Sim, sim, sim. Na verdade é o seguinte, mas hoje você empreende só em farmácia? Ou empreende outras coisas também? Não, só em farmácia, né? Nós abrimos agora recentemente uma loja de cosmético, né, que minha esposa ela que está administrando. E Uhum. nós, na verdade, quando eu Legal. falei dos meus irmãos Hum. anteriormente, hoje nós temos um grupo. Nós, na verdade, somos. E qual é a Sim. finalidade? Eu acho que vai ter uma pergunta aí mais à frente, mas assim, hoje nós somos 40 farmácias ao todo. E a ideia e o Uau. nosso conceito é sempre estar negociando, né, trabalhando com os distribuidores, com os fornecedores, com a indústria, para que a gente consiga ter negociações de impacto e de força, né, Sim. no que a gente vai adquirir com aqueles produtos, para que isso seja passado para o cliente tenha, né, realmente produtos, medicamentos com preço muito competitivo, preços baixos e que a Sim. gente consiga estar no mercado. Que esse é um grande desafio, que eu acho que seria uma das outras perguntas suas. Sim. Mas a farmácia Brita já está em outros estados, não? Não, Já só em tem, já Feira de tem, já Santana. tem outro. Só em feira. Feira de Certo. Santana, nós Tem, pretendemos tem, aí. tem, tem visão de crescimento para outros lugares, outras cidades? Sim, temos. Nós temos um Ah, projeto legal. de expansão. Esse projeto de expansão a gente estuda, mas assim, é o que eu falei no início, uma coisa de cada vez. Feira de Santana é um Sim. polo bacana, eu acho que sim. Mas assim, como é que está hoje a preocupação com a pandemia, os ajustes que tem feito, né? O que é que mudou para você antes da pandemia e hoje, né? Depois de 60 dias aí. Na verdade, houve uma mudança muito grande, né? O mercado, espere um pouquinho antes. O mercado, ele após pandemia, principalmente em que os comércios que ficaram abertos no período em que se fechou tudo, foi farmácia, supermercado, né, os chamados serviços essenciais, houve uma mudança muito grande. E assim, a gente precisou se adaptar. É interessante que no início lá em que fechou o comércio em março, a gente teve reunião toda semana, porque toda semana era novidade. Toda semana era Sim, algo novo. E assim, a gente está aprendendo, né, a trabalhar, a conviver com essas mudanças. Para você ter ideia, qual foi a grande mudança? Foi o delivery, né? O delivery pegou a gente de surpresa, porque as pessoas em casa, logicamente, cresceu, teve um boom no delivery e foi está sendo um dos nossos grandes gargalos, porque a gente não consegue atender às demandas, está tendo no atendimento às demandas. Né? Então, assim, esse é um dos grandes desafios. Mas nós estamos aí fazendo um trabalho, aumentamos, melhoramos e entendendo que esse cenário é um cenário que vai se passar, né? A gente pede a Deus que se passe, que assim, é algo muito complicado. A gente
fica numa insegurança, numa incerteza, Sim. e principalmente os empresários em que enxerga lá o caos que se foi instalado, né? Então, existe uma preocupação justamente com a empresa ter dificuldades, as empresas passarem por problemas financeiros. Então, isso é uma constante. Então, a gente precisa ser, de novo, criativo. A gente precisa para estar movendo esse mercado e não perder as situações que estão acontecendo. Vai dar tudo certo. Brito, eu sei que, eu imagino que para você administrar, digamos, 40 farmácias, né, o grupo, tenha desafios com pessoas, né? Sim. Então, o tempo todo, porque lidar com o ser humano não é fácil, é um desafio muito grande, né? Qual a sua estratégia para lidar com tanta gente? Né? De onde começou assim, poxa, eu vou contratar, vou expandir, né? Como é que funciona os treinamentos? Eu sei que você tem, inclusive, uma sala de treinamentos, né, equipada e tal, Sim, né? Mas verdade. como é que é lidar com tanta gente? E esse auditório hoje, para você ter ideia, na época nós tínhamos 20 e poucos colaboradores, né? E mesmo assim nós fizemos um ambiente já com a expectativa, isso pensando no futuro, e colocamos um ambiente já para 100 pessoas. E na época o arquiteto até deu a ideia, não, diminua aqui pode usar para depósito. Eu falei, não, eu tenho certeza que essa sala vai estar cheia daqui a uns dias. E realmente é um dos grandes trabalhos que nós executamos lá na farmácia, que são os treinamentos. Mas assim, essa palavra, né? Como é que o RH, né? Como é que o RH lidar com pessoas? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu amo. Na minha vida, eu sempre fui muito da área comercial. Então eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu não gosto de ficar no escritório. Quem me conhece sabe, eu não sou aquela pessoa de ficar ali no escritório, né? Claro que tem de resolver as coisas burocráticas, mas quando eu posso, eu estou sempre na farmácia, porque aquilo é que me encanta. Estar com pessoas, falar com pessoas, estar com o cliente, né? Atender o cliente, falar com o cliente. Então isso é muito bom. E o que eu sempre pensei é que as pessoas elas precisam estar evoluídas o tempo todo, né? A equipe. Então a gente sempre se preocupa com a equipe. Que a equipe ela é o nosso cartão postal, é ela que rege o nosso estabelecimento. Se ela não estiver bem, se ela não estiver ali preparada, logicamente é difícil. Mas teve algum momento que isso te despertou mais? Não, preciso treinar minha equipe. Sim, né? sim. O que acontecia na época? Poxa, eu preciso treinar, tá? Tô passando perrengue, não, preciso, né, melhorar minha equipe sempre. Preciso ter um plano. Ou você fez alguma consultoria, alguém te falou, né? Me fala um pouco disso. Eu já fazia os treinamentos. Eu mesmo pegava o pessoal, né, no próprio escritório, que era lá no Feira 5, e a gente fazia reuniões ali. Eram reuniões pequenas, mas assim, sempre preocupado em passar todas as informações. E aí, logicamente, quando a farmácia cresceu, a gente precisou de uma consultoria. Aí sim, entrou uma consultoria, nós procuramos uma empresa. Nós fizemos, então, uma consultoria, teve uma empresa que nós fizemos, a consultoria, e essa consultoria, ela nos deu ajudou muito, porque ela nos preparou justamente para esse momento agora. Então, a preocupação, nós não atropelamos o tempo, eu sempre falo isso, porque eu tive o cuidado de a farmácia crescendo, mas a gente foi evoluindo também nas necessidades de melhorar a nossa equipe, né, de preparar a nossa equipe. Então, hoje, para você ter ideia, nós temos uma empresa que é terceirizada, que está o tempo todo trabalhando com a gente, seja na contratação, nos trabalhos de intervenção com a equipe, se nós mas tivermos lembrando problemas. Que desde o começo você já fazia isso. Então, você já tinha um pensamento de expor, de comunicação, de reunião. Gente, isso é fantástico.
Então não Com adianta certeza. eu tenho conhecimento e fica só para mim. Não, gente, tem que informar, informar, informar. O seu funcionário não vai adivinhar o que precisa ser feito, não vai adivinhar as metas. Se você não passar a informação, pega esse código. Verdade, Hein, verdade. Brito? Desde o E é começo, constante. é constante o tempo todo. Por exemplo, o planejamento que você fez em 2020, lá atrás, já mudou diante da pandemia, tem que refazer de novo. Novas Com certeza. estratégias. Né? E é reunião de novo. Né? Então, É verdade. tem que estar, ó, reunião, reunião, reunião. E reuniões produtivas. Né? Verdade. Não adianta Verdade. reunião, não adianta ter reunião onde um e-mail resolveria. Né? Tem que ter reunião É, construtivas e verdade. produtivas. Né? Porque se a reunião ela não Brito, for produtiva, não adianta. Sim, pois se não. tivesse mais um mindset, uma forma de pensar do Brito empreendedor, qual seria mais? Qual seria outra dica para as pessoas que estão assistindo? Olha, eu gosto muito da palavra persistência, confiança, né? E acreditar. Porque as coisas que são feitas, o que acontece, ela não é fácil, né, Murilo? Tudo Sim. tem suas dificuldades, tudo tem seus percalços, tem seu preço. Então, assim, uma dica é que seja perseverante, procure sempre inovar e buscar o crescimento, né? Buscar o seu profissionalismo. É, quando nós estávamos com a chegada das grandes redes em Feira de Santana, foi um dos grandes questionamentos, né? O que é que vai ser feito, né? O que é que vai acontecer? E aí vai se fechar as farmácias enquanto regionais? Mas assim, a gente precisa entender em que como é que vai funcionar, como é que está esse negócio e entender a funcionalidade. Então, o tempo todo eu fui muito inquieto. Espera aí, eu não posso ficar aqui estático, parado e deixar o carro me atropelar. Então, assim, Uhum. buscar o tempo todo a criatividade, ser persistente e, logicamente, entender que aquilo que você busca, você está ali focado, você consegue alcançar. Excelente. Brito, se você fosse começar do zero, o que você ia fazer? Se eu fosse começar do zero, pô, é Uhum. lógico que eu estaria muito mais experiente, né? Então, Uhum. com certeza, algumas falhas talvez a gente iria consertar, mas se eu fosse começar do zero, começaria com o mesmo amor, com a mesma força de vontade, com Uhum. com o mesmo entusiasmo. Então, assim, Uhum. se alguém me perguntar, poxa, você sabe alguma coisa, algo que não deu certo, para mim tudo deu certo. Eu não sou aquela pessoa que eu digo, poxa, teve percalços, teve dificuldade, teve o plano colo, plano não sei o quê. Não, eu costumo dizer que tudo é um aprendizado. Então eu sou uma pessoa muito grata, porque em tudo eu aprendi. E não só fiquei Excelente. ali reclamando, sabe? Reclamando, isso aqui tá ruim, isso não. Nem tudo eu aprendi. E passando por aquelas marolas, mas a gente vai aprendendo. Uhum. E é isso que é interessante. Olhar para frente, né? Jamais ficar olhando para trás, reclamando. Eu não gosto muito. Poxa, antigamente Uhum. era assim. Antigamente já passou. Nós temos de seguir o barco, a gente Vocês, tem vocês, de pensar à considera, frente. vocês consideram otimista, assim, né? O Sim, com empresário tem que certeza. ser otimista, né? Otimista o tempo Tem, todo, né? E se não for, imagine, né, com as é, nossas cargas tributárias que nós temos, com as nossa, dificuldades né, de empresários, se não for otimista, você cai numa depressão. E aí, eu uhum. sempre falo isso, tem de ser otimista o tempo todo. Eu acho que é a certeza, né? Tem uma frase que eu gosto muito de colocar nas minhas palestras, que é o seguinte, é, como é que, deixa eu lembrar aqui da frase, esqueci agora, mas se eu lembrar eu te falo. Mas me conta aí, quais são as perspectivas daqui para frente? As perspectivas são de desafios, né?
nós temos aí um mercado, o mercado de farma, ele é bem desafiante, né? Ele É desafia dinâmico, o né? tempo todo, muito dinâmico. Você precisa estar o tempo todo entendendo ele, porque nós temos um cenário que ele muda, né? Ele tem sempre mudanças. Então, é aquilo que eu falei, né? Com a chegada das grandes redes aqui em Feira de Santana, se montou um cenário que, de novo, a gente precisava enxergar à frente, né? E aí, qual é o cenário? A gente sabe, né? Assim, grandes redes chegando em Feira de Santana e, diferente de um pensamento talvez atrasado, abrindo loja com grandes estacionamentos. Então, logicamente, a gente precisa enxergar Uhum. isso, né? Então, assim, Sim. existem várias situações em que você não pode estar parado. Você tem que estar pensando no que pode acontecer daqui a 10 anos. Geralmente eu vou para os congressos em São Paulo, Rio, esses outros lugares, e eu acompanho muito, eu vou muito nas farmácias justamente para ver o que é que está acontecendo, quais são os Uhum. cenários, e assim, e logicamente enxergar, olhar, entrar na minha loja e enxergar como crítico, né? Eu sou uma pessoa Sim. muito crítica de mim. Eu entro na loja todo dia e eu olho os detalhes. Aí a equipe lá fala o seguinte, que eu sou muito detalhista, né? Aí alguns falam, pô, a Brita enxerga coisa que a gente não enxerga. Mas é uma visão de cliente. Aí eu falo muito com a minha equipe. Uhum. Equipe, quem está aqui não é um Brito chato. Eu estou entrando com a visão de cliente. O cliente, ele quer o Sim. melhor, ele quer entrar ali e se sentir bem. Então, eu consigo, às vezes, olhar detalhes, aquela Uhum. coisinha que está ali, pô, isso aqui está errado, esse produto aqui não está certo, isso aqui... Então, por quê? Porque é a visão do cliente e é algo que a gente Uhum. respeita e que são valores que a gente tem de entender. O cliente sempre em primeiro lugar, respeitar sempre ao nosso cliente. E para você, você tem facilidade desde o começo para delegar ou você foi aprendendo com o tempo? Eu fui aprendendo. Pois é, eu era muito, muito, muito centralizador. Eu tive Uhum. dificuldades. Inclusive, eu precisei de ajuda, porque eu entendia que tudo tinha de passar por mim. Uhum. Desde o financeiro, a compra, a parte de mais, assim, de venda e de limpeza, eu acho, para mim tinha de ficar tudo para mim. Então eu achava que eu era aquele super-herói. Não, eu tenho de absorver tudo. Mas claro, e aí você precisa refletir e analisar que você não vai Sim. ser esse super-homem e se você quiser crescer, você precisa delegar, né? Então, eu aprendi, meu irmão de Salvador, ele me ensinou muito isso, né? Rapaz, você não consegue abraçar o mundo. Então, e logicamente, a gente vai começando a delegar Uhum. e as pessoas que estão justamente à frente da farmácia, nos setores, são pessoas competentes. Eu agradeço muito a Deus, de todos que estão na Farmácia Brito, porque a Farmácia Brito cresce porque eu tenho pessoas competentes, pessoas que amam o que faz. Eu acho muito isso Uhum. interessante, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo você também investe na contratação. Você também Sim, claro, contrata com excelência, claro, né? não tenha Então você dúvida. A aprendeu com o contratação, tempo também que não adianta, porque é indicação, porque é amigo. Não. Tem não, empresa agora para especialista para isso, né? verdade. Essas situações são notórias, né? Porque, por exemplo, na contratação, aqui você vai enxergar quais são as necessidades, o que é que aquela pessoa tem realmente de potencial. Mas é isso. Mas essa equipe, eu sempre falo, é uma equipe que ela é uma equipe de excelência. Eu falo muito isso para a equipe de venda, o pessoal que está lá no administrativo, que isso é bacana, é bonito, porque são pessoas que, na verdade, elas amam aquilo ali que faz. Né? Eu acho que elas me seguem porque é aquilo que eu te falei. Eu entro na farmácia 7 horas da manhã, 8 horas, sorrindo, e saio agora 20 horas, ou a hora que for, sorrindo também, alegre, né? Então, assim, isso é bacana. Eu acho que é a fórmula do sucesso, sabe? Não é... Porque a pior coisa que tem é você usar
aquela coisa, poxa, meu Deus, lá vai eu para aquele trabalho. Então, eu acho que isso flui e, logicamente, a equipe segue esse caminho e as coisas se tornam mais fáceis para administrar. Brito, obrigado, parabéns. Valeu. Tá, pela sua Obrigado. história. Você inspira muita gente. Tá? Valeu, Você também me inspira. Obrigado Valeu. mais uma vez, gratidão. Tá? Obrigado. A gente vai se falando. Murilo, eu agradeço. Obrigado. Agradeço a todos que participaram aí. Eu peço desculpa, né? Teve umas falhas, infelizmente. Não sou muito bom em estar aqui em rede social. Foi excelente, mas foi a gente vai aprendendo, Foi excelente. Valeu, amigo. Obrigado. Obrigadão, meu querido. Boa noite para todos vocês. Um abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Olá, sou Murilo Gomide, sou Business Coach e ajudo pessoas e empresas a performar. E o que é performar, Murilo? Performar é melhorar desempenho, fazer o que precisa ser feito, diminuir seus custos, aumentar seus lucros. É isso que você quer? Agora imagine isso em 90 dias. É isso que o programa The Business, meu programa específico para você, para empresário, gestor, autônomo, é isso que eu vou fazer com você e sua empresa. Serão sessões semanais de 1 hora e meia, para que você tome consciência de todo o seu potencial para fazer o que precisa ser feito. Serão 3 meses de acompanhamento comigo, com ferramentas da psicologia, do coaching, da programação neurolinguística, tudo isso para você sair dessa zona de conforto, que eu digo nem é zona de conforto, mas é uma zona de segurança que não te deixa avançar. Eu quero que você seja a sua melhor versão. Você como esposo, como uma esposa, como profissional, como autônomo, você como líder nato. Eu quero que você seja campeão. 3 meses de acompanhamento ou 6 meses, depende de você. Vamos comigo pagar esse preço? Não é preço monetário, não. É preço do sucesso. Você paga o preço o tempo todo. Você paga o preço de não fazer nada, inclusive. O programa The Business ajuda você a performar para o sucesso.